Olá! Sejam bem-vindos ao nosso CoreCast, Sociedade dos Terapeutas Vivos. Um podcast sobre core energéticos. E eu me chamo Alana Lúcia. E eu me chamo Lara Maria, sou psicóloga clínica e nós estamos na primeira turma de formação em core energéticos de Aracaju, Sergipe. Esse é um espaço para discutirmos o entrelaçamento entre a psique e o corpo, pois o corpo não é só biológico, ele também é biográfico. E no episódio de hoje, vamos conversar o que é core energéticos. Primeiro de tudo, o nome core energéticos significa, traduzindo assim para o português, energética da essência. Ou como eu gosto de dizer, a energia do coração. Core energéticos não é só uma terapia, uma psicoterapia corporal. É um caminho de retorno ao corpo, à energia, de retorno à verdade do próprio coração. E aí, core, né? Core vai considerar, né, que somos essa unidade psicossomática, juntando corpo, mente, emoção, espiritualidade. E essa unidade psicossomática é indissociável. E quem identificou isso, primeiramente, foi o Reich, que trabalhou com Freud na época da Sociedade Psicanalítica de Viena. E ele ficava com os casos mais difíceis e começou a perceber que o corpo também era implicado naquilo que era chamado de análise. Tudo que estava sendo trazido do paciente como uma elaboração mental que estava saindo do inconsciente, vindo para a consciência, também estava no corpo, estava presente no corpo, em forma de tensões musculares. E que isso precisava ser liberado para que o paciente saísse de um nível de sofrimento. Não era só um entendimento consciente do que se passava com a pessoa. Era a necessidade de expressar isso que apareceu de forma corporal também. E analisar a partir do corpo, né? O que isso implica na vida. Como a gente falou no início, né, do episódio, o corpo nos ajuda a... É um mapa do tesouro. É real. Onde a gente vai descobrindo, junto com o core, na terapia, como ele se formou, as camadas que ele tem e como a gente usa ele energeticamente e como o nosso emocional afeta também. E é um mapa de volta a si mesmo, né? De volta à própria essência, que é um conceito-chave, assim, em core. O conceito de essência. Core Energetics significa energética da essência, né? E essa essência é isso de mais puro que tem em cada ser humano. De puro, expansivo e amoroso. Que tem lá no nosso cerne. E que, por diversas camadas que foram construídas por cima, esse core, essa essência ficou encapsulada nas estruturas de defesa de caráter e posteriormente na máscara. E separou nossas energias, né? Assim, tirou essa essência, encobriu essa essência e nos trouxe essa energia negativa, que a gente pode chamar de eu inferior. Que seria como a gente... as emoções mais difíceis, como a culpa, a raiva, a tristeza, as emoções mais densas, assim. Então... E que muitas vezes a gente esconde, né? Então, Pierre Racos pegou essa base com Reich e pegou esse nível espiritual que a gente trouxe agora, assim, da essência. E uniu. E nos presenteou. Assim. E nos presenteou, uniu e nos presenteou, né? Com o Core Energetics, que é a união dessas... todas esses... eu chamo de corpos. Todos esses corpos. O corpo físico, o mental, o espiritual e o energético. Então, o emocional também, né? Isso. Emocional, espiritual, corpo, físico,
mental, emocional e espiritual. 4 pontos. E tudo isso tem uma energia, né? Tem uma energia e tem uma consciência. Às vezes, a gente nem percebe a consciência que cada parte nossa tem, né? Sim. Mas a consciência que nos salva, criando também as nossas estratégias de defesa. Sim. É como se a consciência passasse por cada um desses corpos. Tem umas teorias de base teosófica que a gente fala da constituição septenária, onde a gente tem esses 4 corpos: o físico, energético, emocional e mental, e tem o espiritual, que seria essa conexão que a gente precisa religar, né? Então, eu trouxe isso porque isso ajuda a entender como a nossa consciência convive em todos esses espaços, e às vezes a gente fica todo fragmentado e esquece de perceber que somos tudo isso junto. Junto, exatamente. Porque muitas vezes a gente atua de forma separada em cada parte, né? Isso. Sem perceber a implicação que cada parte tem na outra. Isso. O que a gente pensa implica no nosso corpo, no que a gente sente. Isso. E na nossa conexão com a espiritualidade. E como a gente se move corporalmente. A nossa mobilidade, a nossa liberação de tensão ou contração do corpo. Como isso afeta a mente e afeta as emoções, né? Sim. E a energética da essência, ou a energia do coração, lembra da gente exatamente disso, dessa pulsação da expansão e da contração. Então, desde a fase uterina, a gente foi aprendendo, né, a expandir e a contrair, sejam os nossos órgãos, pelo pulmão, pelo coração, As células, né? as células. Então, cada partezinha nossa e do mundo pulsa. Então, perceber isso trouxe para Pierracos e agora para nossa vida como terapeutas, de como isso afeta a nossa vida diária e como isso formou as nossas crenças, como isso fez parte da nossa contração gerada por traumas, e como pra gente conseguir ir pra vida, a gente precisa descontrair em alguns momentos e voltar a expandir. É, verdade. Que às vezes o pulso ele fica meio que congelado em uma das fases, né? Expansão ou contração. Às vezes achar que só pode estar na expansão. A gente não pode contrair em momento algum, não pode deprimir, não pode sentir essas coisas mais densas. E aí quer estar só na expansão. Ou então tá só na contração. Tipo, nesse medo, estando num estado corporal tenso o tempo inteiro, sem sentir um relaxamento e uma tranquilidade em relação à vida. E aí Core traz pra gente o pulso de volta. Não traz só a expansão ou só a contração. Principalmente não traz só a expansão, que é a coisa que normalmente se busca, né? Expansão da consciência, tem que estar só expandindo. Isso. E aí a gente não pode ter esse outro movimento, que é da contração. Da importância que é também, né? Contrair. Exatamente. Vem pra dentro, contrai, elabora, sai, expande e pode semear a vida com isso que foi elaborado de dentro e colocado pra fora, né? Isso é o que a gente vem fazer aqui, né, na Terra. A nossa tarefa de vida. E que a Core também traz isso de descobrir o que a gente veio fazer aqui no mundo e fazer. Então a gente tem que partir desse acolhimento de todas essas partes. É. Da pulsação por completo. Sim. E realmente toda mudança parte primeiro de acolher como se tá e como se é.
Se tá tendo uma contração, tudo bem, não precisa forçar a expansão. Pode acolher a contração e que talvez ela sozinha, ela expanda. Novamente. Ela descontraia. A gente pode observar isso também na natureza, né? Uhum. Onde a gente tem as 4 estações do ano. Então a gente percebe, agora a gente tá aqui no hemisfério sul, no outono. Então a gente tá começando uma contração. Para chegar no inverno, tá na total contração. Chega na primavera, no início da expansão. E no verão, a expansão total. Sim. Então observar tudo isso, como a gente é natureza e como tudo pode nos ajudar e auxiliar a relembrar quem nós somos, né? Essa essência. É verdade. A essência de ser natureza, né? Que às vezes a gente esquece, quer estar só em um estado ou em outro, sendo que a natureza tá o tempo inteiro fazendo isso e aí a gente acha que nós humanos não faremos. Não seremos assim. Isso. Tem nível até diário, né? Até do dia. Quando a gente vê o sol, à noite. É verdade. A respiração, inspiração, expiração. Inspiração. A gente trabalha muito no Core, né? Essa questão de utilizar a respiração para nos voltar para esse presente, pro aqui e pro agora. Porque a gente costuma ficar perdido. E às vezes, através da respiração, conduzir a consciência para várias partes do próprio corpo. Do tipo, uma respiração que vem a partir do pé. Pode parecer uma coisa meio estranha, né? Sim. Mas sentir que o corpo todo participa desse processo. E como a respiração é o que a gente tem de consciente, mais fácil de entrar em contato com a pulsação, porque o coração tá pulsando, mas é um movimento involuntário, né? A gente não tem como controlar, mas a respiração a gente tem como controlar. Então a gente pode tentar, através do ritmo da respiração, ir experienciando esse pulso ou esse não pulso, né? Ver onde é que trava, porque às vezes a gente vive alguma coisa, né? Emocional, a vida acontece e aí a gente contrai a respiração, não respira, contrai os músculos. E aí, tipo, o Core traz toda essa consciência que tudo começa daí, né? Toda a nossa mudança de modo de ser e de estar no mundo é a partir da consciência de quem somos aqui e agora. E do acolhimento disso também, sabe? Sim, você trouxe essa consciência de respirar pelo pé. Muitas vezes a gente nem reconhece que a gente tem um pé. Nossa, sim. Que a gente vive só muito no cabeção. Ou às vezes é muito corporal e foge da cabeça. E se desfragmenta. Aham. Então, é esse retorno. Acho que o Core é um pouco isso. Esse retorno ao Uno, tanto individualmente quanto todo mesmo. do todo mundo. Então, Core é basicamente isso, em resumo. Mas tem alguns conceitos que a gente queria explorar também de forma mais sucinta para que depois a gente possa expandir em outros episódios. Que seriam os conceitos de eu superior, eu inferior e máscara. Que podemos dizer dessas nuances, né, do existir. Basicamente tem-se a essência, né, o core, essa camada mais profunda de cada um, que quando a gente nasce muito essência. Mas por diversas ocorrências assim da vida, essa essência vai sendo comprimida, porque a vida acontece, né? E não tem como o mundo só receber esse puro pulso de um bebê de uma forma completamente livre, porque todo mundo já tá com suas couraças e precisando servir ao sistema. Então não dá pra dar tudo que o bebê quer. E aí essa vida que acontece, ela acarreta em certas contrações daquele ser tão pequeno. E a reação a essa contração e essa dor vai gerar o que a gente chama de eu inferior. E que muitas vezes nem é expresso, né? É só reprimido também. Que é essa... Repressão da essência. Exatamente. E que é uma energia de forma distorcida da essência, mas que é essa coisa que quer sair, quer expandir,
mas precisou reagir à vida como ela é e como os seus cuidadores foram e como isso imprimiu dor naquele ser tão pequeno. No core a gente também trabalha nível de alma, né? Sim. Então, às vezes, nem somente a família a gente pode culpar ou dizer que é responsável, ou a criança é responsável pela interpretação que teve da família, mas existe um trabalho, se você acreditar, eu acredito, que existe um porquê sobre todas as coisas que não é um cálculo fácil de ser. É o grande mistério da vida, mas é o porquê a alma encarnou e tá aqui pra ser o que se é. Que fala bonita. Eu amei. Senti aqui, viu? Muito, muito bom. Sim. E aí, a partir disso que a alma traz pra ser o que se é, vai se manifestar todos os níveis de contração e expansão na própria vida, né? E de essência inferior e máscara. Que, por sinal, né, a máscara é isso que vem por cima de toda essa... A gente pode chamar de personalidade? Pode ser. A máscara pode ser a personalidade, né? Sim. Essa coisa que tá por fora e por cima de toda essa distorção e dor e ferida que a gente precisa acolher, né? Porque o eu inferior é isso, a distorção da essência para tentar reagir a essa dor que foi imprimida, mas nem sempre é expresso também esse eu inferior, porque se o eu inferior for expresso, o mundo pode deixar de nos amar. E a personalidade serve para isso, para tentar ser amado a todo custo. A todo custo. Porque aí a gente esconde essa parte que não é muito bem aceita e não é amada. E cria uma máscara que diz: eu quero ser isso pro mundo, porque assim o mundo vai me amar. E aí fica cristalizado em um só. Por exemplo, eu sou só isso. Eu sou só boa. Sou só forte. Eu sou só vítima. É como se a gente voltasse lá para a questão da expansão e contração. Então a gente só fica querendo ser expansivo. Sim. E não querendo contrair, ou dizer a minha sombra, né? Ou então ser ao contrário, né? Ser só contração, sou só vítima, sou só uma coitada. E não posso expandir, ter autorresponsabilidade e realizar. A máscara é essa cristalização de um modo de ser. Que é aparente apenas, né? Não é um modo de ser integral e verdadeiro que somos o tempo inteiro. Mas considera só a parte de nós mesmos que a gente não nega. E a parte que é negada fica escondida. Né? Fica lá o eu inferior escondido, sem que a gente queira mostrar. Então, no caminho que a gente usa, né, no core, primeiro de tudo é reconhecer essa máscara que a gente criou, essa personalidade que a gente co-criou, vamos dizer assim, com esse mundo aqui. E conseguir acessar esse eu inferior novamente, essas coisas que a gente quis esconder, para que assim a gente consiga alcançar essa essência novamente. E é como se fossem camadas. Imagine um ovo, né? Então a gema desse ovo seria nossa essência. Aí tem a camada da clara, onde seria esse eu inferior, e a máscara é que fica a casca do ovo. Real. E o trabalho de core acontece nesses estágios, né? Como se fosse de fora para dentro e depois de dentro para fora. Porque a gente vai na casca do ovo, explora a máscara, porque não tem como a gente destruir as camadas e chegar lá no fundo, senão não sustenta, né? A gente precisa fazer um trabalho gradativo de autoconhecimento. Aí explora a máscara, reconhece, flexibiliza para que a gente possa se desfazer um pouco dela e perceber que não vamos morrer se não utilizarmos, mas também podemos utilizar, né? Isso também tá super saudável, porque nesse mundo não dá pra gente viver só sem máscara.
Aí depois a gente penetra o eu inferior, que é uma parte complexa e difícil de se penetrar. E aí é necessário muito acolhimento e amor, né? Porque gera muito desconforto, né? Tanto pra gente quanto pro outro. Sim, porque até pro eu inferior surgir, ele surgiu a partir do desconforto, né? Então, entrar em contato com esse desconforto tão primal é um pouco desorientador. Sim. Se não for feito com cuidado e com amor. Mas aí, a partir desse eu inferior, a gente consegue entrar em contato com o que tá atrás, que é a energia da essência pura e amorosa. E a partir daí, descobrir o plano de vida, que é o trabalho de dentro pra fora, né? A gente foi de fora pra dentro e aí, quando chega na camada mais profunda, a gente pode expandir e fazer o que a gente veio pra ser, né? Fazer no mundo. Lembrar quem se é, que é a essência. E servir. Descobrir o que a gente tem pra dar pro mundo. E o Core traz isso de uma maneira muito prática, assim, muito vivencial, porque é do corpo, né? Não fica só nas ideias, não fica aqui só na conversa. Não fica só mastigando no cérebro pra ele fazer acontecer. A gente tem muitos exercícios, como a gente falou, de respiração, exercícios corporais. De grounding, que é o conceito de enraizamento, né? Que pra embasar todo o trabalho a gente tem que estar enraizado, senão desorganiza mesmo. Então tem que estar enraizado e não só enraizado na própria consciência, digamos assim, de tô consciente disso, é enraizado no próprio corpo para sustentar aquele nível de liberação de energia que aparece mesmo. Então, por exemplo, vamos pensar em uma sessão de Core, assim. A gente chegaria e relataria uma vivência. E aí, a partir disso, a gente ia perceber como tá o corpo, né? Como tá o corpo, qual foi a máscara usada ali. Sim. E por que você usou aquela máscara? Qual era o eu inferior que você estava escondendo ali? Qual era o sentimento por trás daquela máscara? Sim. E aí agir com o corpo para acessar esse eu inferior, né? E liberar. Pode parecer meio simples, assim, falando, mas para se chegar nesse nível de consciência da máscara, às vezes não é nem só em uma sessão, né? Em nível de consciência da máscara e consciência do que tá por trás. Sim. Às vezes é um trabalho muito longo, né? A gente tá na formação e não é em um módulo que a gente chega em uma... Isso, não é uma mágica, é um processo. É como se a gente esquecer disso de mágica. É processo. A gente tá ali porque a gente quer investigar essa máscara. Então a gente tá disposto. Qual a diferença do Core para terapias, outras terapias, né? Vem a partir desse olhar pro corpo. Da integração, né? Da integração. Então a diferença seria essa. Uma terapia normal você também não tem uma mágica. Você vai toda semana e vai observando como você está se comportando. E com o Core, o que a gente faz de diferente? A gente trabalha na sessão o corpo e também percebe o corpo fora da sessão, né? Então é como se fosse a nova camada, além do mental. Sim. E do emocional. Quem é esse corpo e o que é esse corpo na vida, né? Não é só o que é o meu comportamento, qual é o meu comportamento, o que é que eu sinto. Onde você sente isso que você sente, sabe? Onde é que isso está preso no corpo? E às vezes está cristalizado numa forma de uma tensão muscular que não solta tão fácil. E não solta só pela consciência de que está preso. Isso. Às vezes precisa ir lá e fazer uma massagem diafragmática vigorosa. Sabe? Fazer um outro cara de respiração. Às vezes bater nas coisas. Mas tudo de maneira saudável. Você tem que investigar ninguém de maneira... Em um espaço seguro, né? Com seu terapeuta e sem estraçalhar as pessoas. Sim. Então, é isso que eu sinto, assim, que o Core mudou em relação às terapias, pra mim. Ele me trouxe essa nova consciência dessa máscara desse inferior e desse superior. Ainda é difícil acessar. Não é tão simples como a gente falou, mas você
tomar consciência e a consciência conseguir trasladar por esses corpos que a gente também falou, né? É aí que a mágica acontece, né? Mágica que não é tão mágica assim. Uma hora quando a gente percebe é que foi mágica, mas não é um estalo, né? Não é um estalar de dedos. Ou um estalar de... Tipo, porque você sabe dos seus comportamentos. Você sabe que toda vez que algo acontece, você vai lá e repete o mesmo comportamento. É causa aquela frustração. Ai, que merda. Já sei que eu faço isso. Já sei que minha personalidade tem isso. Mas eu não consigo sair daquela merda, daquele comportamento. E aí, quando a gente usa o código, né? Uhum. Porque isso está implicado no corpo. E às vezes não trabalhando no corpo e só na consciência não adianta. Porque é o corpo que está agindo, o corpo também está existindo. E ele está existindo no mesmo padrão de sempre. E esses padrões de existência corporal é o que a gente vai chamar de estruturas de defesa de caráter. Ou estratégias de defesa de caráter. Tem algumas nomenclaturas que foram se atualizando a partir de Reich até as neo-reichianas. Mas vamos usar como estrutura de defesa de caráter por enquanto. O caráter também pode ser por personalidade. Sim. Que é um modo de funcionar, né? O caráter ele está manifestado da essência, na sua forma mais construtiva, no eu inferior e na própria máscara. E no corpo, né? Como o corpo se configura fisicamente em padrões de expansão ou contração de energia, de vazamento. A gente trabalha com 5 estruturas de defesa de caráter, né? Todo mundo tem as 5, mas basicamente com 2 ou 3 mais predominantes, que são as nossas formas de estar no mundo, né? E cada estrutura de defesa dessa vai se formar numa fase específica do desenvolvimento. Vai se desenvolver, né? E às vezes a gente vai ficar meio que cristalizado nessa fase, nesse modo de ser, que diz respeito a essa fase. E aí vamos agir assim até a nossa vida adulta. Só que essa estratégia de defesa, ela carrega também coisas muito preciosas, né? E qualidades maravilhosas que a gente também vai usar na nossa vida, desde a fase em que ela acontece até a vida adulta. A gente tem basicamente 5, e eu vou explanar rapidamente, porque depois a gente vai aprofundar cada uma delas em episódios separados. As defesas são estrutura de defesa de caráter esquizoide, com a estrutura corporal fragmentada, estrutura de defesa oral, que é subcarregada, a masoquista, que é uma estrutura sobrecarregada, a de deslocamento superior, que a gente chama de psicopática, não é de psicopatia, assim, uma coisa meio assustadora, sabe, tipo, psicopata que, sabe? Pode chegar a esse nível, mas em geral a gente precisa dessa estrutura também para ir para a vida, para ter um narcisismo saudável. Pode chegar a um nível não saudável, mas um nível saudável é bom que tenhamos desenvolvido um pouco. E a estrutura de defesa de caráter rígida, que é uma estrutura carregada. Bom, mas que tem uma cisão, essa estrutura. E cada uma dessas estruturas surge numa fase. A estrutura de defesa esquizoide surge na fase intrauterina e puerperal, quando aquele ser está se firmando ou não na existência. E aí, às vezes, acontecem certos traumas no desenvolvimento e a pessoa se desconecta, né? O bebê se desconecta um pouco da realidade e fica mais nesse campo da espiritualidade, da criatividade, da arte. O que, como essência, é maravilhoso para se ter na vida essa estrutura desenvolvida em seu caráter positivo, né? Mas tem também muita desconexão, porque foi muito difícil existir, né? E a gente tem a estrutura oral, que é sobre a fase da nutrição, não só nutrição física, de leite, amamentação e as primeiras mordidas na comida, mas a nutrição de energia também, né? Do contato da mãe com o bebê. E nessa fase pode
se acarretar algumas dificuldades e algumas faculdades também. Né? A dificuldades de receber, ou uma necessidade exagerada de receber. E não ter. Exatamente. E querer ir para um lugar meio autossuficiente ou de pedir demais. Mas nisso também pode gerar uma pessoa muito amorosa, né? A partir da essência dessa estrutura. Uma pessoa muito amorosa, muito criativa, com uma racionalidade muito aflorada. E com uma disponibilidade para dar amor, né? De maneira E nutrir a vida, digamos assim. Quando a autonutrição está bem desenvolvida também. É bom a gente observar, né, esse eu inferior e eu superior em cada uma das estruturas. E observar como elas coexistem. Real. A próxima estrutura É a masoquista, né, que surge na fase que psicanaliticamente a gente poderia chamar de fase anal, fase de controle dos esfíncteres. E às vezes a necessidade de controlar demais o esfíncter, tipo assim, a mãe ou os cuidadores imprimem demais essa necessidade de controlar. A pessoa vai inchando e gerando uma estrutura sobrecarregada fisicamente mesmo. Onde ela tem que aguentar muita coisa pra viver. Ela tem que pra ser aguentar. amada. Tem que aguentar o controle da mãe, tem que aguentar o controle do sistema. E aguentar a própria raiva que surge disso, mas que não vai ser colocada pra fora com tanta facilidade. E aí vai inflando, né? Assim, inchando. Acumulando várias coisas. E aí a próxima é o deslocamento superior, que é basicamente quando a criança precisa ter autonomia, mas às vezes essa autonomia é exigida de forma exagerada, digamos assim, e a criança precisa ir para a vida de uma forma meio adulta. Adultecer antes da hora. Exatamente. Mas nisso exige uma grande qualidade também, né? São grandes realizadores e líderes. Inteligência, porque a energia sobe muito para a cabeça para dar conta, né, das coisas. E são grandes fazedores. Tem um poder de liderança, assim, apreciável. E que às vezes a gente não tem tanto essa defesa, mas a gente precisa desenvolver um pouco para dar conta de realizar os nossos projetos. Por exemplo, se ficar só na estrutura fragmentada, vai estar lá criando vários projetos, mas não vai ter a energia de colocar isso pro mundo. Exatamente. E às vezes precisa desenvolver isso corporalmente, tipo, criando tônus muscular mesmo, com exercícios corporais, com academia, mas com consciência, porque senão realmente não vai modificar a estrutura no corpo e fazer com que essas outras estratégias possam vir e estar a serviço da essência, né? E as sombras desse são a autossuficiência, né? Achar que não depende de ninguém, ou às vezes passar por cima das pessoas. Né? Prepotência, né? Arrogância. Arrogância. De, eu sei de tudo, vou fazer tudo e os fins justificam os meios. Não preciso de ninguém. Vou fazer tudo só. Até porque essa defesa tem de base muita oralidade também, né? Porque estava lá na oralidade, naquela defesa pré-egóica, e aí surge a possibilidade de desenvolver um deslocamento pra dar conta, né? Dar conta, não preciso, e eu dou conta, eu tenho poder aqui, não importa as outras pessoas, e também não importa a minha própria dor interna dessa falta que teve antes. Se é pra ter sucesso, bora lá. Bora lá, E a próxima estrutura é a rígida, que a gente poderia considerar ali numa fase genital, edípica, que diz sobre a identidade sexual da criança, né? De ter uma sexualidade infantil saudável e que muitas vezes é reprimida. Então acontece uma cisão entre desejo e afeto, porque normalmente isso é direcionado aos cuidadores. E a gente não sabe muito bem, a gente como adulto, né, não sabe muito bem como receber isso que vem da criança de uma forma saudável, que não traumatize invadindo, né, em questões de abuso, mas também não sabe como não reprimir. Tipo, isso ainda é muito tabu, assim, na nossa sociedade, né, tem que ir investigando
e desconstruindo e construindo formas saudáveis de permitir que as crianças sejam as crianças e direcionem as suas energias para a sua própria vida, né? Isso. E a energia sexual, que é a energia da criação, né? É a criação das coisas. Então, quando você não se fragmenta, não se torna rígido, talvez criar se torne mais fácil, né? Colocar para o mundo. E aí a gente vai trabalhar para flexibilizar isso tudo que ficou preso nessas estruturas de defesa de caráter, que normalmente a gente tem as combinações, porque algumas estruturas ajudam outras a existir, né? Então, tipo, tem uma grande beleza também nisso, né? Isso. É como observar aquele desenvolvimento desde o feto até a vida adulta. Observar tudo que aconteceu no ambiente, no espaço, nas pessoas que estavam ao redor. Tudo aquilo interferiu, como também o feto, a interpretação do feto em relação ao ambiente interferiu. Então, foi aí que foram formadas as estruturas, né? Por camadas. Então, a gente fala desde o útero até a fase do genital, porque são os caminhos que a gente observa, assim, né? Da infância até a adolescência. Mas que isso continua se reverberando até a fase adulta. Então, o Corey, ele traz isso, né? Traz essa análise dessas estruturas, traz essa análise de todos os corpos que a gente falou, de todos As estratégias de defesa. Estratégias de defesa. E traz esse caminho de fora para dentro e dentro para fora. Então a gente quer explorar um pouco disso aqui nos episódios. A gente quer aprofundar mais em cada uma dessas estruturas e trazer casos particulares, casos reais. Sim. Trazer pessoas também que a gente ama. Isso. E como o Corey tem mudado a nossa vida desde nosso primeiro contato. E como a gente está se colocando agora para o mundo para expandir isso, né? Trazer essa expansão do Corey para o mundo, para as pessoas, para voltar essa consciência corporal e espiritual. Uma consciência de si integral, né? E aí, eu acho que é isso. Muito obrigada por ter escutado até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um cheiro, um beijo, um queijo. Adorei.